Amém, criançada? Vão subir devagarzinho para as salas lá acima. Então vamos lá. Irmãos, eu quero convidar o pastor Eliabe, nosso pastor, que vai estar pregando a palavra de Deus nesse momento. Eu estava conversando com o pastor Eliabe essa semana na reunião que tivemos da diretoria do Seminário de Teologia Congregacional aqui de Angra dos Reis. Estava falando para ele que nós estamos trabalhando essas 4 semanas com ênfase à família nos moldes bíblicos, e então eu desafiei o pastor Eliabe para que ele viesse aqui trazer uma mensagem sobre família, e o pastor Eliabe, sempre bastante atarefado, né? Aí eu falei: pastor, só a presença do Senhor já é uma bênção, mas claro que se o Senhor trouxer um pouquinho da palavra de Deus sobre família, o povo, eu vou ficar aí sem dar aconselhamento sobre família pelo menos 1 ano, né? Porque o povo vai ouvir o que o Senhor tem para falar, e ele aceitou o desafio, ele está aqui, e receber o pastor Eliabe, irmãos, é uma honra, né? Porque o pastor Eliabe é o meu pastor, e eu me alegro muito com o pastor Eliabe. Nossa, como que eu sou grato ao pastor Eliabe, é o meu segundo pai, porque quando eu me converti, eu tive um apoio tão maravilhoso do pastor Eliabe, ele teve tanta paciência comigo, eu tinha muitas dúvidas, tinha muita oposição maligna, e toda semana eu estava lá, alugando o tempo do pastor Eliabe, mas ele pacientemente sempre me orientou, e graças a Deus me conduziu para o seminário, me ordenou, fui pastor auxiliar dele, e me encaminhou aqui para a igreja. Essa igreja é a primeira igreja emancipada no ministério dele, né? Então é uma honra para a gente, sempre tem gente nova na igreja, então alguns às vezes não conhecem o pastor Eliabe, mas ele é o meu pastor, e ele cumpriu 56 anos de ministério efetivo, lá na Congregacional de Angra, né? E ele agora passou o bastão para o pastor Joel, mas ele está na ativa, ele está lá supervisionando tudo, como um conselheiro, está lá pregando, e o pastor Joel agora segurou esse bastão aí, e então é uma riqueza, o pastor Eliabe, né, irmão? É exemplo em tudo para a gente, é exemplo em tudo. Então, pastor, eu queria falar mais sobre o senhor, mas senão vai tomar muito tempo, né? Então fica à vontade, tá bom? A igreja é sua, né? É de Cristo, mas é sua também, porque o senhor é o responsável aí por essa obra maravilhosa. Então ora para nós também. Amém. Olha, vamos orar então? Senhor, muito obrigado por este teu servo, muito obrigado pela vida do nosso pastor, o pastor Eliabe. Senhor, o Senhor conhece a estrutura dele, o Senhor criou ele, o Senhor fez ele, o Senhor fez o corpo humano dele, a alma dele. Senhor, e o Senhor ao longo desses anos, o Senhor tem cuidado deste teu servo. Deus, e a nossa oração é que o Senhor continue a cuidar dele, e eu sei que o Senhor vai continuar cuidando. Deus, que ele continue tendo boa saúde, boa velhice, ó Deus, e que em toda a sua existência na terra, o Senhor conserve o teu servo, sempre lúcido, sempre saudável, ó Deus, sempre cheio dessa alegria da salvação, e usando sempre o teu servo para a tua glória. Deus, ele está nas tuas mãos, cuida dele. Nesta noite, usa o teu servo para falar aos nossos corações. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pastor? Fica à vontade aí. Pastor, mas se o senhor quiser pregar até meia-noite, pode. O senhor pode. Eu não posso, mas o senhor pode. A graça e a paz a toda a igreja. É para mim um privilégio, é uma honra estar aqui mais uma vez, atendendo o convite do pastor Marcos, para meditar na palavra do Senhor com a igreja. E ele já disse, ele pediu para trazer uma palavra sobre família.
E eu vou iniciar fazendo uma pergunta para esse lado aqui. Eu quero que uma família aqui, que tenha, família mesmo, esposo, esposa, filho ou filhos, fique em pé. Uma família aqui, que tem esposa, filhos, marido, mulher e filho. Tá bom, pode sentar. Outra nesse lado aqui, outra família. Marido, mulher, filha. Muito bem. Mais uma desse lado. Tem mais uma família aqui? Esposo, esposa, filho ou filhos? Desse lado. Tem ainda? Uma família que tem esposo, esposa e filho ou filhos. Tem um filhinho. Desse lado aqui, uma família. Tem a Mariana está aqui, esposo, os filhinhos estão. Mais uma família aqui. Isso, outra família bonita aí. Muito bem. Uma outra família lá atrás, esposo, esposa, filhos. Ou filho. Muito bem. Família, pastor Marcos, é um tema muito importante para os nossos dias. Porque vocês sabem que estão querendo acabar com a família bíblica. Eu não digo nem família tradicional, eu digo família bíblica. Querendo formar família de um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, e adotam filhos. Isso não é família. A família bíblica está lá em Gênesis, no início. Deus criou o homem, a mulher, para que gerassem filhos. Então, esta é a família. Que as autoridades hoje estão querendo acabar com ela. Homem com homem não forma família. Mulher com mulher não forma família. É abominação ao Senhor. E nós, igreja, temos um papel importante nisso aí. Outra coisa, pastor Mário, não sei se foi com você que eu estava conversando, sobre separação. Antigamente era muito grande, é muito grande a diferença de separação de casais não cristãos e casais cristãos ou evangélicos. Era muito maior o número de separação entre os não cristãos evangélicos do que entre os evangélicos. Hoje, segundo estatística, está meio a meio. As separações, os divórcios, estão meio a meio. O mesmo número dos não cristãos evangélicos, dos cristãos evangélicos. Então a igreja precisa batalhar muito em cima disso aí. A igreja precisa ensinar, proclamar as verdades bíblicas, alimentar o casal, os solteiros, para, antes do casamento, pedir a Deus, buscar em Deus a orientação para o seu esposo, a sua esposa, e daí os filhos. Então é um tema muito importante.
E a igreja precisa fazer diferença. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre o valor da mulher, o valor do homem, o valor dos filhos, o valor da família, projeto de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 128, é o salmo conhecidíssimo. 128. O tema desse salmo já seria a mensagem que o pastor Marcos pediu que eu desse. Só o tema do salmo. Eu já podia falar, ler o tema e me sentar, e a mensagem estava dada. Temor de Deus e... O que mais? Isso aí, pode fazer coro, igreja. Temor de Deus e... felicidade. Então a felicidade da família já começa aí. E nós crentes não podemos dar mole. Porque se somos crentes no Senhor Jesus, se somos servos e servas do Senhor, se tememos o Senhor, isto é, nós nos curvamos diante dele, não temos medo dele, mas nós respeitamos ele, isto já traz um grande elemento, um poderoso combustível para o nosso lar ser feliz. Há um comentarista que diz, e é próprio também, embora o tema seja temor de Deus e felicidade no lar, este salmo é um cântico nupcial. É um cântico de casamento lá para o povo de Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, marido, cadê os maridos aqui? Levante o braço, maridos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, eu diria paz sobre o seu lar. Eu tenho 56 anos e 4 meses de casado com a mesma mulher. Dois filhos e uma filha. 8 netos e 7 bisnetos. Temos lutas, como todas as famílias têm. Temos problemas, como todas as famílias têm.
mas estamos, esse tempo casado, Deus nos tem abençoado, porque procuramos temer o Senhor, respeitar o Senhor, obedecer o Senhor, andar na sua presença, para que Ele sempre estenda a sua mão e nos abençoe e nos fortaleça nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Eu costumo dizer que a Bíblia não joga a palavra fora. A Bíblia Sagrada que você tem na sua mão, que nós crentes temos, e às vezes vários no nosso lar. Semana passada mesmo um neto meu queria uma Bíblia de estudo. Ele está interessado, ele é membro da igreja, é crente, está bastante interessado, ele queria uma Bíblia de estudo. Queria que eu indicasse uma Bíblia de estudo para ele comprar. Falei, não precisa comprar. Eu tenho umas 4 ou 5 Bíblias de estudo em casa, e algumas delas são novinhas, não foram nem usadas. Eu vou dar uma para você. Fiz uma dedicatória e dei para ele. Vai estudar a palavra. Vai aprender mais, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bíblia não joga a palavra fora, até as vírgulas da Bíblia fala, quando nós obedecemos, quando nós prestamos atenção. E esse Salmo 128, ele tem 2 curiosidades, que nós vamos refletir um pouco nesta noite. Por que eu digo que a Bíblia não joga a palavra fora? Quando a gente lê o Salmo 103, os primeiros versículos, fala que a mocidade se renova como a da águia, né? Salmo 103, os primeiros versículos falam, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O que tem mocidade com águia? E a águia tem várias referências na Bíblia. Faça uma pesquisa sobre a águia, sobre a história da águia, para você ver que riqueza. A Bíblia não joga a palavra fora. A gente vê o Salmo 42, fala sobre, assim como a corça, ou como o cervo, brama pelas correntes das águas, a minha alma por ti, ó Deus. Ué, o que tem a minha alma com o cervo, com a corça, que é um animal? Vai fazer uma pesquisa sobre o cervo ou a corça, para você que riqueza de ensinamento tem. E esse salmo aqui fala de videira e de oliveira. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás tu. Tua esposa, no interior de tua casa será como a videira frutífera. Esposa como a videira frutífera. O homem que teme a Deus é abençoado. Em Jó 1 e 2, diz que Jó era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Teve 7 filhos e 3 filhas. Foi um homem abençoadíssimo por Deus, porque ele não era profeta, não era presbítero, não era diácono, não era evangelista, não era pastor,
mas era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Por isso ele foi abençoadíssimo, porque ele temia a Deus. Você, chefe de sua casa, você teme a Deus? Você é obediente a Deus? Você procura fazer a vontade de Deus? O homem que teme a Deus não maltrata a família. Não maltrata a esposa, não maltrata os filhos. Porque ele teme a Deus. Ele sabe a missão dele no lar. A missão que Deus lhe deu. E ele sabe o que o Senhor exige dele para fazer a sua vontade. Então, a primeira lição: o homem que teme a Jeová é abençoado. E para ele temer, não basta botar uma Bíblia debaixo do braço, não basta frequentar todos os cultos, não basta estar sempre na igreja, ele tem que cumprir o papel do chefe do lar, amando a sua família, orando pela sua família, buscando a orientação de Deus nas horas difíceis de sua família e agradecendo a Deus pela bondade e misericórdia do Senhor em abençoá-lo a ponto dele cuidar, tratar, alimentar e procurar trazer sempre bênção para dentro do seu lar. Segunda coisa que eu achei interessante está no verso 3, na primeira parte. A esposa é comparada como a videira frutífera no lar. Esposa aqui. Levante seu braço. Quem é esposa aqui? Isso aí. Você pode pensar, eu valho muito mais do que uma videira. E vale, sim. Vale. Vale mais do que pedras preciosas, a Bíblia diz isso. Mas, olha o valor da videira. No tempo bíblico, na cultura do povo de Israel, na época do início da Bíblia, povo, nação santa, povo de Israel. Primeiro já começa pelo nome, videira. Videira, já começa pelo nome. É videira. A mulher produz vida. A sua missão é gerar vida. A videira é um organismo vivo. A videira, para o povo de Israel, era sinal de fartura, de alimento, de prosperidade, de bênção de Deus. Videira era símbolo de fartura. Era símbolo de provisão divina para o lar. Não tem lá a mesma conotação que tem para nós aqui, a videira. Essa é na cultura de Israel. A videira simbolizava a bondade de Deus
para a vida daquela família que tinha videira, que cultivava videira. Preste atenção, na literatura judaica, o Messias figurava como a videira. O Messias, na literatura judaica, ele figurava como o Messias. Daí, João 15. O que diz João 15? Evangelho de João, como é que começa? É para a igreja dizer. Hein? Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Porque a videira na literatura judaica simbolizava o Messias, que a nação esperava para a glória de Deus. Mulher cristã, esposa que aqui está, rainha do lar, cuidado para que a videira não produza uvas amargas e azedas. Só porque é crente, só porque é membro da igreja do pastor Marcos, a igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons, todos os dons. Até os mais cobiçados por muitas igrejas hoje. Falar língua estranha. Ou estender a mão e a pessoa ser curada. Presta atenção. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Mas é a única igreja que foi chamada de carnal e de criança em Cristo Jesus. Cuidado para que a videira não produza uvas azedas, amargas. Aí o nosso cuidado. Isaías 5, 1 e 2. Abra sua Bíblia em Isaías 5, 1 e 2. A parábola da vinha má. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha, num outeiro fortíssimo. Olha bem, essa palavra aqui, não é só as donas de casa que usam, mandam comprar de vez em quando. Sachou-a, colocou num sacho, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, deu uvas amargas. Eu não estou julgando ninguém, não estou jogando aqui capuz na cabeça de ninguém, não. Estou alertando. Cuidado para a videira não produzir uvas azedas. No lar, na vizinhança.
mulheres de Deus precisam produzir uvas doces. Uvas saborosas, que espalhem o brilho de Cristo, a vida em Cristo, a vida com Cristo, e produzam frutos dignos da vida eterna. Salmo 128, o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado. E Provérbios 31, de 30 em diante, diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa produz uvas doces, saborosas, espalham a delícia da vida àqueles que estão ao seu derredor. Se nós formos dar uma olhada em Provérbios 31, nós vamos ver esta mulher valorosa aqui, essa dona de casa, essa esposa, essa mãe, essa vizinha, esta serva, que também não era diaconisa, não era pastora, não era presbítera, não era bispa. Hoje nós já temos todos esses títulos, né, mulheres, né? Mas olha aqui, o verso 20 diz que ela cuidava dos necessitados. O verso 23 diz que o seu marido era admirado entre os juízes, porque ela cuidava bem dele. Tinha uma camisa bonita, igual essa do pastor Marcos aí. Era bem cuidado. O verso 23 diz que ela tinha força e dignidade. A força e a dignidade eram as suas vestes. Verso 25. Força e dignidade eram as vestes daquela mulher. Adornavam aquela mulher por onde quer que ela fosse, porque era sábia, porque ela temia Deus. O verso 28 diz que seus filhos a chamavam ditosa, gloriosa, esplêndida. Oh, que mãe maravilhosa nós temos! Porque ela temia o Senhor. Verso 30, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Meus amados, videira tem todo esse significado na Bíblia. Por isso, a mulher é comparada a ela, a videira frutífera, e que produz uvas doces. Da uva vem o vinho. Na cultura judaica, o vinho era alimento, não tem o mesmo sentido nosso no Brasil. O vinho era alimento, era sinal de fartura, de abundância, de bênção de Deus, alegrava o coração. Simbolizava o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Agora, os filhos. A mulher era considerada a videira frutífera. Agora, vocês já notaram, o verso 3, a parte B, diz que os filhos eram rebentos de quê? Ou eram brotos de quê? Aí no Salmo.
a mãe é videira. E os filhos são brotos de quê? Oliveira. Os filhos não são brotos de oliveira, de videira. Os filhos são brotos de oliveira. A oliveira, na cultura de Israel, também era símbolo de prosperidade, de fartura, de alimento. A oliveira produz oliva. A oliva produz azeite e óleo. O óleo servia para ungir, o óleo da unção que nós cantamos há pouco, reis, profetas, sacerdotes. O óleo era um símbolo do Espírito Santo, que ilumina, que nos atrai para a luz, que habita no nosso coração, que nos esclarece a palavra quando nós meditamos nela. O óleo é um símbolo do Espírito Santo, que hoje não precisamos mais do óleo, hoje nós temos a realidade. Hoje a unção está em nós, que é o Espírito Santo. Vós tendes a unção que vem do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo. Então, os filhos são como o rebento da oliveira, a roda da nossa mesa. E assim é abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, procura fazer a vontade do Senhor. E o nosso caminho é Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a videira produz uva, a uva produz vinho, o vinho é símbolo do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A oliveira produz o azeite, o óleo, símbolo do Espírito Santo. Daí, Salmo 104, versículo 15. Você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia. Salmo 104, versos 15, diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. O vinho alegra o coração, o azeite dá brilho ao rosto, e o alimento que sustém o seu corpo. Trazendo para a parte espiritual. Então, nós crentes não podemos ser azedos, nós crentes não podemos ser carrancudos, nós crentes não podemos ser mal-humorados. Temos que lutar contra isto, porque às vezes nós temos oportunidade de sê-lo. Mas precisamos buscar no Senhor, temer ao Senhor, contar até 10 e procurar andar na presença do Senhor, porque Ele exige isso de nós. O homem que teme ao Senhor é abençoado. A mulher que teme ao Senhor, ela é benquista, ela é abençoada, ela é formosa, ela é bênção, ela espalha a bênção, ela cuida do pobre,
Ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela atende os vizinhos, ela é alegre, ela transmite a glória de Cristo, o amor de Jesus aos corações, às vidas que estão ao seu redor. Nós existimos para ser bênção. A bênção, a ordem de bênção não foi só para Abraão, não, ser tu uma bênção. A ordem de ser bênção é para mim e para você, é para o crente, não é só para o pastor, os pastores, oficiais da igreja, é para cada servo, para cada serva. Ser tu uma bênção, e a bênção começa no lar, e espalha pela vizinhança e pela sociedade. A igreja é para ser luz. A igreja é para ser sal da terra e luz do mundo. Já saímos das trevas e vivemos na luz. E devemos ser luz para abençoar vidas que estão ao nosso derredor. Meus amados, isso aqui não é só um discurso. Até ontem, ou foi na escola hoje, quinta-feira, aliás, que eu disse lá na igreja a história de uma ilustração de um menininho de 8 anos, 7 anos. Porque tem aqueles, aqui não tem, mas em outros lugares tem aquele crente que o pastor prega, dele sai, em vez dele elogiar, ou pelo menos ficar quieto, ele fala, a mensagem hoje estava uma... Daí esse pai falava assim, olha o homem que teme ao Senhor, cuidado que você fala com seus filhos pequenos. O pai falava, o que o pastor falou hoje lá na igreja, para mim, entrou por aqui e saiu por aqui. Estou nem aí. Daí aquele menininho começaram a reparar que ele era um menino muito crente já, pequenininho, mas era crente. Ele então estava assistindo a pregação com um dedinho no ouvido. Daí perguntava, mas meu filho, por que você, todo culto você está assistindo o pastor pregar, especialmente quando o pastor está pregando, você está com o dedinho no ouvido? Ele falou, porque o meu pai, eu não quero que faça igual ao meu pai. Meu pai disse que quando o pastor fala aqui para ele, entra aqui e sai aqui. Então eu não quero que saia, eu quero que fique guardado no meu coração. Por isso estou tampando. Deixo um para entrar a palavra, mas eu tampo o outro para não sair. Porque eu quero segurar a mensagem que o pastor está dando. O homem que teme ao Senhor é abençoado, porque ele teme ao Senhor, porque ele anda nos caminhos, porque ele procura fazer a vontade de Deus, e ele, então, é bênção onde quer que ele vá. O homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, não podem ser amargos, azedos, tem que espelhar a alegria da sua salvação. Nós precisamos espelhar para o mundo a alegria da nossa salvação. A mulher é videira frutífera. Produz vida, mas não só vida material, humana, vida espiritual. Ela resplandece na vizinhança. Ela é diferente na vizinhança. Diferente para melhor. Olha, com muita tristeza, pastor Marcos, eu já ouvi muitas vezes pessoa não crente dizer assim, ainda diz que é crente, hein? Chega domingo, pega a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, ainda diz que é crente. Mas faz pior do que eu, que não sou crente em nada. Isso é muito triste. Não sejamos videiras que produzam uvas azedas. Sejamos videiras plantadas e videiras do Senhor, que produzamos uvas doces.
saborosas, que influenciam outras vidas e atraem vidas para o reino do nosso Deus. E eu vou terminar com uma ilustração, talvez já tenha até contado aqui, do presbítero. Podia ser do pastor também, mas essa ilustração é do presbítero. O presbítero que era aquela pedra no sapato do pastor. Então nada que o pastor fazia estava bom. Criticava tudo. E chegava em casa, brigava com a esposa, brigava com os filhos. Maltratava a esposa, maltratava os filhos. E tinha um menininho, um filhinho dele, também com pouca idade. Um dia, lá na igreja, conversando com o pastor, o pai, a mãe, e mais alguns irmãos e irmãs, aquele menininho disse assim: ô pastor, fala para o meu pai, para a gente trazer a geladeira, a cama, o fogão, as coisas básicas, vamos morar aqui na igreja? Eu pastor, mas para que morar aqui na igreja, meu filho? Você não tem casa não? Tem. Mas aqui, o meu pai, quando pega o microfone e vai lá para frente, meus amores, meus amados, meus queridos irmãos, e lá em casa, na mãe e em nós, filhos. Aqui, queridos e queridas, e lá em casa, vamos morar aqui, porque aqui ele vai nos tratar assim também, né? O pastor foi visitar uma família, que era muito de vez em quando, que ele visitava, porque morava distante, tempo antigo, a igreja era no interior, e ele vinha de uma cidade longe, e ele foi visitar essa família na roça, família grande, membro da igreja. E quando ele chegou, alguém recebeu e disse: senhor, aguarda aqui na sala um pouquinho, porque eles estão ocupados lá na cozinha, e o senhor aguarda um pouquinho aqui na sala, e logo eles vêm para receber o senhor. E o pastor ficou quietinho lá, sentado na sala. Então lá na cozinha o pau quebrava. Até xingamentos. E tampa de panela voava, e cabo de vassoura quebrava, e a coisa estava feia. E da sala para a cozinha, no corredor, assim na porta, estava uma plaquinha: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Daí o pastor, matutando, olhou a gritaria na cozinha, a brigarada na cozinha. Esta casa pertence ao Senhor Jesus. Daí ele pensou: se ela pertence ao Senhor Jesus, está alugada para o diabo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa é como a videira frutífera, é bênção. Seus filhos são como o rebento da oliveira. Arroda a sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas a videira pode produzir uvas azedas, amargas. Não sejamos essa videira. Homens e mulheres, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos.
desta videira verdadeira, como igreja do Senhor Jesus. O nosso hino 624 dos Salmos e Hinos diz: quão felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor, ó benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Amém? Que Deus abençoe. Não quero que vocês saiam correndo, eu vou parar de cantar. Que Deus abençoe as suas vidas. Mas, amém. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Vamos orar? Vamos orar? Vamos confirmar esta palavra em oração. É para mim, é para você. Não é só para você, não, é para mim também. Eu também sou humano, eu também tenho lutas na família. Mas Deus tem me conservado, já disse, há 56 anos e 4 meses casado. Deus nos deu uma família abençoada. Temos lutas, mas Deus nos tem sustentado. Somos casais aqui que eu estou fazendo Isso, você quer chamar? Não, pode chamar. Os casais que desejarem vir aqui à frente para a oração, alguém pode, mas eu não vou lá porque eu tenho problema. Não, isso aí esquece, nós somos uma família, tá bom? Todos nós temos problema, eu também tenho. Tá? Então, quem quiser vir para nós orarmos, vamos orar. Entregar as nossas vidas, nossas lutas, nossas dificuldades nas mãos do Senhor. E Ele vai nos abençoar, Ele nos abençoa, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Família é projeto de Deus, isso não é uma linguagem já muito falada aí, mas família é projeto de Deus, família, homem, mulher e filhos e filhas. Nada de menines, é menino. É menina, é filho, é filha, é esposo, é esposa. Não faz muito tempo que morreu um artista. Isso o jornal estampou, faz pouco tempo. Morreu um artista, homem, que era casado com outro homem. E eles criavam 2 filhinhos, pegaram para criar 2 crianças. Olha, nem a criança inocente, não trai o poder de Deus, a criação de Deus, o que Deus criou. Esse que morreu seria a mulher do outro que ficou. E depois que ele morreu, os meninos perguntavam sempre para o que seria o pai. Cadê o outro pai? O que Deus criou, o diabo não destrói. E a igreja tem o poder de Deus para pregar isto, viver isto e ser luz aqui sobre a face da terra. O que morreu fazia o papel de mãe. Mas os meninos perguntavam, cadê o outro pai? Porque ele era homem. Ele não era mulher, ele não era mãe. Era na linguagem do homem, mas na criação de Deus, não. Vamos viver em comunhão com o Senhor, viver em paz no nosso lar. Viver a 2 é difícil. Há desencontros. Eu tive um professor no seminário que dizia, olha, quando a mulher, vocês vão casar, eu era solteiro na época, quando a esposa, vocês vão casar,
quando a esposa, a mulher, amanhecer com o cós do vestido torto de um lado assim, com o cabelo bem espatifado e meio amarelado assim, azeda, saia de perto, não enfrente não, porque a mulher tem dia que amanhece assim, né? O irmãozinho ali, esse concordou, né? Não enfrenta. Quando um tiver positivo, o outro tem que ser negativo, sabe? Senão pega fogo. E o homem também. O homem, quando ele estiver meio azedo, a mulher deve, né? A história de Abigail, não vou contar não, né? Lá de Nabal, né? Davi, não vai, o meu marido é assim mesmo, ele é bruto, ele é sanguinário, vai lá, você pode até morrer, vai morrer mais gente, deixa para lá, eu faço isso e tal. Quer dizer, uma mulher que soube, então a mulher tem que ser sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, né? E ser sábio é isso aí. Tem hora que ela fala e tem hora que ela não fala. O marido sábio, tem hora que ele fala e tem hora que ele não fala, ele ouve. Eu, quando a dona Sônia amanhecia com o cós do vestido de lado, eu ia para a rua, sair de embora. Então, a gente tem que levar assim a vida. Pai, nós te louvamos, porque não foi o homem que falou, a voz foi do homem, mas a palavra foi tua. É a tua Bíblia Sagrada, é o teu livro sagrado. Bíblia, única regra de fé e prática que nos falou nesta noite. É a tua mensagem para o meu coração, para os nossos corações. Ó Senhor, tu sabes da vida de cada uma dessas pessoas aqui. Pode alguém estar enquadrado em uma ou outra parte dessa meditação. Pode não estar. Mas se estão aqui na frente, Senhor, coloca a tua bênção naquele lugar que esses casais estão precisando, estão querendo, estão almejando nesta hora. Que o teu Espírito Santo, Senhor, faça a obra que só Ele pode fazer. O pregador informa, mas o Espírito Santo age e convence do nosso erro, para a tua glória, para a tua honra, para que tenhamos uma vida digna de sermos servos e servas do Senhor Jesus. Para que sejamos uvas doces, uvas saborosas, que vão contaminar outras vidas aqui sobre a face da terra, porque o nosso papel é ser sal da terra e luz do mundo. Ó Senhor, derrama a tua graça sobre essas famílias que aqui estão na frente, porque o Senhor veio para abençoar aqueles que querem receber a bênção do alto céu. Toma nas tuas mãos esses lares, essas famílias, Senhor, esses servos e essas servas, para que procurem tudo glorificar o teu nome no lar, na vizinhança, na sociedade, e onde quer que estejam, sejam sal e sejam luz, para que o teu nome seja sempre exaltado e glorificado. Retira todo o mal, e que toda uva azeda seja extirpada, jogada longe, fora do lagar, e apenas uvas saborosas possam produzir fruto digno de vida eterna, de frutos dignos do arrependimento. Nós te pedimos no nome de Jesus, que a tua graça seja derramada sobre essas vidas, fortalecendo essas famílias, estes lares, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus abençoe as suas vidas. Que Deus fortaleça. Segure na sua mão. Tá bom? Que bênção, né, irmãos? Graças a Deus. Nossa, o pastor Eliabe, pastor, quanto mais o tempo passa, mais Deus usa o Senhor de forma riquíssima. Vai comer um bocado de uva, Denis? Isso aí, maravilha. Vamos comer uvas, irmãos. Amados, 2 minutinhos.
para a gente fazer algumas considerações, 2 minutinhos. Então, nós estamos então trabalhando sobre a área da família, né? Então, segunda mensagem sobre família, nos grupos familiares e nos ministérios locais está tendo mensagem sobre família direcionada. Então, todos os líderes dos ministérios, líderes dos grupos familiares, na terça-feira a secretária está aqui, então tem que ser terça-feira para vocês pegarem a mensagem sobre família dessa semana, tá bom? Terça-feira, toda a liderança, para trabalhar nos lares, tá bom? E domingo vai ter outra mensagem, mais 2 domingos com mais 2 mensagens sobre família, amém, amados? Orem por esse propósito, orem por essa visibilidade que Deus tem nos dado, e vocês viram e estão sentindo como que Deus está abençoando a igreja, como que Deus está trabalhando nas famílias, como que Deus está alentando, né, irmãos? Amém, gente? Que mensagem tão abençoada dessa noite, né? Salmo 128, depois você vai para casa, leia esse salmo, reflita sobre ele, e quem é solteiro, já tira as lições, né? Para quando casar, já não saber da bobeira, tá bom, gente? Então é isso aí, que Deus abençoe a igreja, e quarta-feira retornamos com a